Olá, meu nome é Alexandre, Meu nome é Daniel. esse é o canal Ideias e hoje nós vamos falar sobre o que, né? Sobre aquela discussão, a velha discussão, se héteros podem fazer a parada do dia do hétero, já que gay pode fazer a parada do dia do LGBT, né? Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais, transgêneros, né? Por que que um negro pode usar uma camisa 100% negro e um branco pode usar uma camisa 100% branca? Ou por que nós temos uma lei que fala sobre violência contra a mulher, mas não tem nenhuma lei específica que fale sobre a violência contra o homem? É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Exatamente. A parada do orgulho LGBT, ela é um movimento que busca uma reparação histórica, ela busca dar visibilidade para uma minoria historicamente segregada, um pouquinho que a gente vai falar hoje aqui. A parada LGBT, ela não busca dar, não reivindica super direitos ou nenhum privilégio para essa minoria, busca apenas que eles possam existir publicamente naquilo em que eles se identificam, né? Por que então que a gente não pode fazer uma parada do orgulho hétero? Porque, como o Alexandre colocou, a existência em si mesma da necessidade de fazer uma parada, de fazer algum movimento de reivindicação, de demonstração de uma invisibilidade histórica, ela não se encontra, né, nessa perspectiva em relação aos heterossexuais ou outros grupos que não sofram violência ou discriminação histórica. Ou seja, nós estamos falando de grupos vulneráveis, de minorias. Esses termos variam, mas, de modo geral, faz a gente compreender que os grupos que se sentem, que passam por situações de vulnerabilidade, buscam então afirmar os seus direitos e se colocar na arena pública como forma de reivindicação de direitos de igualdade. Esse é o ponto, né, Alexandre? Igualdade. Exatamente. A questão, ela envolve muito que a gente fala sobre diversidade, mas envolve até uma questão anterior, que é a isonomia mesmo, né? Falando um pouquinho sobre a história dessa bandeira, né? Essa semana, durante todo o mês, o Facebook ele colocou um botão que você pode usar lá do orgulho, né? E esse botão faz referência a uma questão que é muito importante, que é a bandeira do arco-íris, que foi uma criação do final dos anos 70, quando Gilbert Baker ele foi chamado pelo Harvey Milk para que ele fizesse um novo símbolo para a parada gay, na época chamada parada gay, de São Francisco. E aí surge então a bandeira do arco-íris em substituição ao antigo triângulo rosa, que era uma referência à Segunda Guerra Mundial, aos gays que foram para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Eles quiseram criar um símbolo mais inclusivo e mais alegre do que a referência ruim do triângulo rosa. Da mesma maneira, então, o Google ele criou um Doodle, justamente fazendo referência a essa criação que agora faz 30 anos aí, e o criador dela, inclusive, morreu no começo desse ano de 2017. Mas por que a gente, se a gente fala sobre isso lá em São Francisco, né, com o bar Stonewall, com a polícia indo para cima daqueles LGBT simplesmente porque eles estavam num bar, num país como o Brasil, a questão do orgulho ela passa a ser algo muito mais significativo talvez, porque o Brasil é um dos campeões não só de violência física, mas também de várias formas de segregação e exclusão. Quando a gente fala da sigla LGBT, principalmente pensando naqueles que são travestis, transexuais, transgêneros, essas pessoas são as que mais sofrem esse tipo de violência. Há uma exclusão na escola, os maiores taxas de evasão escolar são dessa minoria, dos LGBT em geral, mas especificamente da população T, né, dos transgêneros e trans travestis. Há uma, Intersexuais. sim, Intersexuais. intersexuais, que é um outro tipo de violência interessante também, né? Porque a resolução do Conselho Federal de Medicina no Brasil diz que quando nasce uma criança intersexual, ela deve ser mutilada nos primeiros dias de vida, e a palavra é essa mesmo, ela é mutilada, ela é cortada, ela é enxertada, A partir de uma lógica para binária, que ela né? possa caber dentro Isso. da lógica, porque a gente não consegue admitir que possa ter pessoas que não se encaixem naquilo que nós convencionamos como sendo o normal. O problema é que a natureza não segue as nossas convenções, né? A natureza produz pessoas, assim como produz uma série de seres vivos que não se encaixam naquilo que nós estabelecemos. Então nós temos uma sorte aí de violências que essa minoria sofre
E a parada do orgulho LGBT, ela é talvez um dos raros momentos em que os LGBT podem sair à rua e existir publicamente. E afirmar, inclusive, a sua identidade. Né? Nesse sentido, por isso que se resgata a palavra orgulho e faz um contraponto muito interessante, se héteros podem fazer uma parada de orgulho. Por quê? Porque o orgulho não é um orgulho meramente por existir, né? O orgulho é por resistir. O orgulho é a gente conseguir se colocar dentro de uma sociedade profundamente violenta, como o Alexandre estava colocando, de uma sociedade que desafirma a tua identidade, desafirma suas formas de vida, suas percepções, a sua idiosincrasia. E esse orgulho significa exatamente essa expressão de, olha, eu resisto, eu consigo sobreviver e aqui eu estou buscando autoestima, porque todos nós precisamos de autoestima. Então, numa sociedade que é baseada numa perspectiva de violência simbólica e que mina a autoestima dos indivíduos, a parada, o histórico da parada, como o Alexandre colocou, busca realmente fazer o oposto, é tentar resgatar essa autoestima, resgatar a ideia de dignidade que cada indivíduo deve ter. E nesse sentido se coloca, faz sentido, Alexandre, os heterossexuais, ou qualquer outros grupos que não sofram alguma violência histórica ou uma desafirmação de suas identidades, afirmarem orgulho de suas identidades quando elas não sofrem esse preconceito e essa discriminação e exclusão? Pois é, ninguém está dizendo que eles não possam fazer, ninguém está dizendo que eles não possam ir para a rua e fazer uma parada do orgulho heterossexual. Agora, seria um orgulho por quê? Porque, na verdade, isso é reafirmado o tempo todo, né? Em televisão, em propagandas, em cinema, em revista, em músicas, enfim. O tempo todo nós estamos numa sociedade que reforça papéis de gênero, reforça a heterossexualidade e a cisgeneralidade como padrões normais. Normal. Não é? Exatamente. Então, por que você precisaria fazer uma coisa de orgulho, sendo que, na verdade, o tempo todo isso já é feito pela mídia, enfim, por todos os órgãos? Isso não, mais uma vez, não significa que eles não possam fazer, só que perde um pouco do sentido, já que você pode ser um casal heterossexual e andar de mãos dadas na rua, e sem correr o risco de levar uma lampadada na cara por causa disso. Você pode ser assaltado, mas é por outra razão, não é por você ser heterossexual. Você não vai sofrer violência por ser heterossexual, nem cisgênero, e por isso, então, essas demonstrações de orgulho, elas fazem sentido justamente quando essa minoria sai da invisibilidade e se coloca na polis, se coloca de dia, não é à noite, porque quando é que uma travesti existe se não à noite nas esquinas das grandes cidades? Ali na parada ela pode existir como cidadã, ela pode existir como dizendo: estou aqui, eu sou cidadã, eu pago meus impostos, eu tenho direitos. Ainda que a gente saiba que, infelizmente, né, na verdade, esse é uma pequena ruptura, porque como o Alexandre colocou, esse momento de visibilidade restrito naquele momento da parada ainda é muito ruim, né? É muito ruim que nós tenhamos um espaço tão pequeno que se restringe entre uma calçada e outra, e o fim e o início de uma avenida, para que as pessoas possam expressar suas identidades, as suas afetividades, se sentindo minimamente mais seguras, né? Isso é muito, muito ruim que ainda seja dessa forma. E uma outra questão também de se colocar para além de fato não ser, obviamente, não é proibido que ninguém expresse seu orgulho por ser hétero, por ser branco ou coisa do tipo, mas é uma pergunta que nós podemos pensar também a respeito de será que também isso identifica a expressão não de um orgulho no sentido de eu sou feliz pelo que eu sou, mas no sentido de uma afirmação de uma superioridade? É o que Alexandre e eu e o Alexandre estávamos colocando no início do vídeo. Por que o negro, algumas vezes, né, a gente pode ver nas ruas os negros colocando aquela camisa 100% negro, mas se um branco, por acaso, colocar o 100% branco, ele pode ser afirmado como preconceituoso, né? Porque o que pode expressar uma camisa como 100% branco? Ora, como nós estávamos dizendo, se o negro coloca uma camisa 100% negro, ele está tentando fazer a desconstrução de uma narrativa de preconceito que inferioriza e coloca um monte de estereótipos e concepções negativas exatamente em torno do que é ser negro, da identidade negra. Mas em torno do branco, quais são os estereótipos? Que alguém perde, que emprego que uma pessoa perde, que promoção que ela perde por ela ser branca. Isso. Né? Enquanto que todos os dados mostram que se você for negro ou negra, e aí a questão com relação à mulher negra é pior ainda, você vai perder empregos, você vai perder promoções, você vai ter menos acesso aos bens da vida, aos bens de consumo. Isso. Então,
é perfeitamente razoável se imaginar que uma vez que uma pessoa coloca uma camisa 100% branco e ela não tem o que, contra o que se afirmar, ou seja, não existe nenhuma narrativa que estereotipe a sua identidade, a sua branquitude, a sua identidade como branco, logo, já que a sua identidade já é afirmada na arena pública, logo que nós podemos imaginar é que essa pessoa está querendo se mostrar não como meramente orgulhosa de sua branquitude, mas como crente numa superioridade de sua branquitude, nessa perspectiva de que ser branco é melhor, né? Em função de todo o histórico que nós conhecemos, desde o século XIX até hoje, que se afirma que a raça branca seria superior moral, biológica e politicamente que as demais etnias. E no momento que a gente vê um deputado, líder de uma bancada religiosa, dizendo que homens não foram feitos para serviços domésticos, né? Mais uma vez a gente percebe por que é necessária uma lei como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Porque é justamente porque nós criamos meninos e meninas em maneiras tão diferentes e naturalizamos determinados comportamentos que são só comportamentos, é que essas meninas e esses meninos vão crescer realmente achando que tarefas domésticas são naturalmente tarefas de mulheres e jogar futebol é naturalmente uma tarefa de homem. E isso vai fazer com que essa mulher muitas vezes acabe naturalizando a violência que ela sofre, inclusive transmitindo esses mesmos desvalores para os seus filhos. Não é? É por isso que eu preciso ter uma lei Maria da Penha e não vou ter uma lei Mário da Penha, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que isso tenta mais ou menos, né, que é muito provisoriamente, né, porque não dá em 10 minutos para a gente falar, esgotar um tema tão profundo quanto esse. Mas a discussão se inicia, né, nós estamos, na verdade, dando um pontapé aqui no nosso canal em torno dessa discussão conosco. E se você se interessou, quer saber um pouco mais a respeito desses temas, ou gostaria de aprofundar um pouco mais esse debate conosco, escreve aí nos comentários, deixa aí sua pergunta, seu comentário, que para a gente vai ser muito interessante. E quem sabe a gente faz um outro vídeo, né, estendendo um pouco esse tema ou com temas afins, né? Isso pode ser bastante interessante, então escreva aí. Pois é, curta o vídeo se você gostou, assine o canal, compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais. Canal e ideias é para a gente poder realmente trocar as nossas ideias e compartilhar um pouquinho das coisas que a gente discute sempre que nós dois discutimos. Bom, então é isso, até a próxima.